Olá, meus queridos, minhas queridas deste canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito gostosinho e ao mesmo tempo não, que é catarse. Eu vim falar um pouco, pra vocês sobre catarse, como é o meu processo de catarse, porque assim, gente, é um processo extenso. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não entende o que é catarse, não está habituado com esse termo, não conhece o Hélio Couto, então talvez esse vídeo não faça sentido pra você, tá bom? No mais, é o seguinte, gente, eu sou, ressonante, e eu trago aqui, às vezes, os meus relatos sobre a ressonância harmônica, sobre os resultados que eu obtive, que eu obtenho, porque eu ainda sou, continuo estudando, e eu quero falar pra vocês como que é o meu processo. Vez ou outra nos meus vídeos eu dou uma pincelada, mas eu não trago com tanta ênfase. Então esse é um vídeo para falar apenas de catarse. Mas afinal, o que é catarse? Quando a gente começa os estudos, a gente já começa a ter catarse, Vocês percebam que quando você começa a estudar o caminho das palestras do professor Hélio Couto, quando você finaliza, você é uma pessoa com uma visão totalmente diferente. Você já mudou alguma coisa em você, já começou a mexer, a movimentar. A catarse é essa limpeza, essa troca de paradigma. Só que, imagine que a gente vai limpar uma casa. Quando a gente vai limpar uma casa, quem limpa a casa aqui, ou você vai arrumar o seu armário, arrumar o seu guarda-roupa, a primeira coisa é a gente fazer uma grande baderna. A gente tira tudo pra fora, não é verdade? A gente começa a arredar as coisas do lugar, descobre que ali tem lixo, e a gente começa a varrer, ou quando a gente vai arrumar o nosso armário, a gente joga as roupas tudo em cima da cama. Então, é essa coisa de você tirar pra fora o que tem dentro. O processo de catarse é mais ou menos isso. Você começar a deixar a própria onda, a própria ressonância, a própria informação fazer essa limpeza. Quando, ou essa troca, quando nós começamos a estudar o caminho das palestras, você já começa a ver uma mudança. Alguma coisa em você te assusta, te assombra. Em algum momento você já assistiu as palestras, você não ficou assombrado, então você não tá entendendo. E o que acontece, nós começamos a ficar muito incomodados, acontecem vários processos. Eu decidi trazer esse vídeo exatamente porque eu tive uma catarse muito forte. Eu ainda estou em processo. Vejam que são anos, o próprio professor levou mais de 10 anos de catarse. Então imagine, é muito tempo para que a gente troque. Porque imagine, tá calcificado, tá petrificado uma crença em você. Para que isso comece a se movimentar, a tirar essa sujeira, tem que quebrar. Tem que, jogar tudo pra fora, tem que fazer essa baderna que eu falei, essa bagunça, a gente joga tudo pra fora e parece que tá mais bagunçado. Então, veja, a gente sai da nossa zona de conforto, porque era muito mais confortável deixar do jeito que tá. Agora parece que piorou, e esse é o próprio processo. Parece que piora, mas não é que piora, é que a gente vai começando a colocar coisas no seu devido lugar, escolhendo coisas pra jogar fora, e tem coisas ainda, gente, que a gente se sabota e não quer mexer. Que é o meu caso, que foi o meu caso nesse processo que eu quero contar pra vocês. Eu já tive muitos processos que eu posso dizer pra vocês que choro intenso, então, enfim, essas coisas, mas eu quero trazer algo mais concreto pra vocês. Recentemente, eu passei por um processo de muito questionamento. E eu já questionava. Então, eu preciso que você entenda que eu sempre questionei muito, principalmente a religião. Eu nunca aceitei um Deus que maltratava. Porque eu perguntava pra minha mãe, tá, eu erro, eu sou sua filha, você tem coragem de me punir? E ela falava que não. Hoje eu sou mãe, eu não tenho coragem de ficar punindo o meu filho. Por que Deus faria isso? Então, eu nunca aceitei muito bem essa ideia. Quando eu comecei a me questionar e me foi apresentado o Hélio Couto através de um amigo, recentemente eu comecei a me questionar, ainda fazendo ressonância, ainda estudando. Será que o Hélio não é louco? Gente, foi exatamente isso. Eu vou aqui falar sem filtro pra vocês. Será que o Hélio não é o doido? Será que eu também não tenho um tipo de distúrbio, tô
acreditando nele? Será que ele não é um vendedor de esperança? Vai ali e fala para as pessoas. Por que que eu estava me questionando? Porque eu estava me auto-sabotando. Estava começando a limpar, começando a mexer nas minhas crenças. Veja, eu passei por todo o caminho, eu fiz, foram 4 ondas e eu comecei a me questionar. Por quê? Porque ele estava indo longe demais. Estava mexendo em crenças que eu não queria que mexesse. Porque quando você faz a ressonância e você estuda, você sabe que você tem que prosperar em tudo. E não tô falando de prosperidade só no sentido financeiro. Mexe nas suas crenças financeiras, nas suas crenças sobre relacionamento. Então eu teria que olhar para coisas que eu não queria. Então será que na sua vida e no seu processo não tá bom do jeito que tá algumas coisas? Porque esse processo da ressonância, ele mexe em tudo. E é isso que a gente tem que entender. Que vai mexer em tudo. Que vai mexer em coisas que a gente não quer olhar. Então eu não quero ver. E não tem como a gente fazer só uma parte. Não tem como eu limpar apenas as crenças. Voltei, gente. O probleminha aqui. Enfim, não tem como a gente limpar só a crença financeira, só a crença de relacionamento. É tudo, então movimenta tudo. Por isso que eu comecei a me sabotar e me questionar. E aí a gente para o processo. Eu parei o processo. Foi tão forte, gente, essa catarse que eu tive. Foi uma fase tão difícil que eu falei, eu não quero mais estudar sobre isso. Tá me incomodando, tá me fazendo mal. Pra vocês entenderem o nível de dor que a gente sente. De incômodo mesmo. Então não pense que você vai fazer a ressonância e é só coisa boa. Não é que a ressonância seja ruim, mas é que ela vai mexer em coisas que você talvez não queira que mexa. E isso acontece com a gente. Isso acontece no processo de catarse. Isso é um processo de catarse que vai mexer, vai te virar do avesso, vai te colocar de ponta cabeça e vai te chacoalhar. É isso o processo de catarse dentro da ressonância harmônica. Quanto também, se você focar muito nas próprias palestras, você já começa a passar por esse processo. Então eu comecei a questionar, será que o Hélio não é isso? E eu quero voltar para o meu antigo paradigma. Só que aí que tá a questão. Eu estava no antigo paradigma, não é que eu queria voltar, eu nunca saí dele. Mesmo assistindo as palestras, mesmo continuando com o professor. Perceba o ponto, existe um atrito dentro de mim, uma força, né, querendo entrar, que é a ressonância, querendo colocar amor, querendo colocar, vamos andar, vamos fazer esse trem caminhar. E outra força que falava assim, não quero. Então eu não queria, não é que eu queria voltar. Na verdade, eu não tinha notado, eu estava me auto-enganando, que eu ainda estava no antigo paradigma. E foi aí que a onda pegou. Né? Vamos trocar o antigo paradigma? E aí, você vai ficar nisso até quando? Você vai ficar sendo materialista até quando? E começou esse processo, eu comecei a questionar, né? Pra isso mesmo, pra me sabotar, pra não deixar a minha antiga crença. E às vezes a gente se enxerga de uma forma. Quando a gente tá em relações, a gente sempre acha que o outro foi, ai meu Deus, foi um livramento na minha vida. E será que a gente que não foi um livramento na vida do outro? Então é olhar pra você e ser sincero. Ai, eu sou uma pessoa, eu quero uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas você é uma pessoa maravilhosa. Ai, eu quero uma pessoa que seja formada, que vai pra academia, uma pessoa estudada, uma pessoa espiritualizada, mas você é essa pessoa. Você quer uma pessoa tolerante, mas você é uma pessoa tolerante. Então perceba que às vezes a gente acha que a gente é uma coisa e a gente não é. Gente, isso é assustador. Porque, imagine, tem partes do seu corpo que você desconhece. Você não sabe como você funciona. Às vezes a gente vive o dia a dia e não tem consciência que o nosso próprio corpo tem uma alta consciência. Você não precisa pensar para respirar. Cara, isso é muito louco. Então, significa que existe alguém dentro de você, que é você mesmo, que você não conhece, você não se conhece. Você acha que se conhece. Isso é auto-engano. E esse processo de catarse, em específico, foi o processo mais difícil que eu passei há pouco tempo, porque eu parei exatamente tudo, todos os estudos, eu me desliguei da ressonância, porque foi muito doloroso pra mim. Só que quando a gente vê uma coisa, não tem como desver. Quando você inicia o processo de estudo, de autoconhecimento, você sabe
ou você tem já o conhecimento de que o mundo não é só material, não é tijolos, como se diz, né? Você não consegue voltar totalmente atrás. E acontece que quando a gente quer paralisar o processo, o que vai acontecer? Vão juntando coisas, né? Então, é aquele nome que o professor fala é o processo de somatização. Então, você começa a somatizar coisas. Por isso que é muito importante nesse processo da ressonância, nesse processo de estudo, você não precisa nem estar fazendo ressonância, a gente ter, não total, porque não vamos conseguir, mas sondar muito bem os nossos pensamentos e entender quais são os pensamentos que faz sentido. No mais, foi importante eu passar por esse processo, porque esse atrito entre, peraí, eu acho que o mundo é material, eu acho que isso é uma grande loucura, se eu parar o processo e eu continuar estudando, eu vou obter os mesmos resultados, o que não aconteceu definitivamente, eu parei e os resultados pararam também. E ali eram duas forças, né? Ó, vem ressonância, porque de uma vez que você colocou a onda, a informação tá tentando entrar, mesmo que você não toque mais a onda, e o outro tá ali batendo, alguém precisa vencer. Gente, esse processo de atrito com você, que parece que é você com você mesmo, ele é muito doloroso. É como eu disse, o seu inimigo, quando você tem um inimigo, você espera qualquer coisa dele, mas e quando você não se conhece? Quando você pode se tornar o seu próprio inimigo? Você é a própria pedra no seu caminho. Não existe estressores externos, você é o seu próprio estressor. Então, esse atrito que a gente tem dentro da gente também foi muito importante e é muito importante. O que eu não deveria era ter parado o processo. Não deveria ter deixado a autossabotagem tomar conta. Mas esse processo foi interessante para que eu pudesse expandir cada vez mais. Então, quando eu decido, não, eu não obtenho os resultados que eu obtinha, eu comecei a me sentir mais mal, a frequência baixou, coisas ruins vieram, somatizaram, vieram acontecendo. E é muito difícil quando você cai num buraco para você sair. Para você cair é assim, mas para você voltar é um processo muito difícil, é muito doloroso. Por isso que o professor fala, né, sempre da gente estar sempre acompanhando os pensamentos, evitando certas situações. Não é que é ruim e que você não pode fazer as coisas. É que se você fizer para você voltar para o patamar que você estava, é muito, muito difícil. Sabe? Você fica literalmente na lama. Então, quando eu volto, eu decido, eu falo, isso foi muito importante para mim, ter também a certeza, né, mais palpável de que sim, de que é real, né, de que funciona, de que é essa visão de mundo correta, não é a outra. Então foi muito importante porque foi uma experiência minha própria. Então não foi mais o professor Hélio Couto que falou, não foi os livros que eu li, agora eu sei por experiência própria. E isso também é muito importante, né? É muito importante a gente vivenciar pra gente entender. Mas assim, a partir do momento que eu decido, vou voltar a estudar, o professor tá certo, e aí eu tiro as minhas próprias conclusões, não é simples, não é como num passe de mágica. É óbvio que quando você toma a decisão, alguma coisa já muda. Mas você precisa fazer um esforço. E a gente volta muito maior, né, do que a gente era. Mas é importante a gente tentar não se deixar levar pelos pensamentos, pela autossabotagem, né? Esse atrito que a gente tem dentro de nós mesmos, ele vai passar. A gente precisa suportar o processo. E esse é um processo de mudança de paradigma muito grande. Porque antes havia um outro paradigma, haviam dúvidas. E hoje já essas dúvidas já não existem, exatamente porque ele começa a limpar, começa a tirar. É como se uma pessoa falasse, olha só, eu sei que você sempre morou aqui, mas agora eu comprei essa residência que agora é minha, né? Agora é eu que vou colocar as coisas no lugar e eu preciso que você se retire. Então, pensa, gente. Alguém chegar do nada na sua casa e mandar você sair porque comprou a sua casa. É quase isso, é uma crença falando, olha só, dá licença, vai entrar em atrito.
E a catarse, ela é muito forte, porque são os seus problemas exponenciados. Quando você é um ressonante, né? Quando você pede a ressonância para o professor, tudo em você fica mais forte. Você tá exponenciado, você tá mais poderoso. Então, se você tem um probleminha, ele vai se agigantar. Ele não se agiganta mais, porque o professor ainda controla a onda. E esse é um processo de catarse. É a gente continuar meditando, a gente continuar estudando. E uma coisa também que é muito importante, que eu errei muito, é que eu gostava muito de estudar. Só que quando você faz uma coisa em excesso, a probabilidade de você dar continuidade àquilo é muito menor. Então, é mais preferível que você estude menos, pouco, mas todos os dias e sempre, do que estudar muito, muito focado. A probabilidade de você desistir, de você vier uma catarse a ponto de te paralisar, é muito maior. Então, o processo de catarse, ele é dessa forma. Então, a gente chora, vem problemas emocionais, problemas financeiros, para que você olhe para aquilo e para que aquilo limpe. Gente, depois que limpa, você nunca mais é o mesmo, né? E aí, a gente vai tratando de outras questões. E assim, é uma questão ad infinito. Não tem uma coisa que você fala, olha, é um processo só durante 5 meses, ou só durante 1 ano, durante 2 anos. É autoconhecimento, e autoconhecimento é por toda a vida. Esse foi um processo severo de catarse que eu tive, né, na minha vida, e que eu passo ainda pelo processo, porque ainda tem muita coisa para limpar. Imagina quanto tempo a gente não vem acumulando isso, somatizando esses sentimentos. É muito trabalho, gente, muito trabalho. A ressonância tá aí pra isso. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir, ó. Super beijo, eu espero ter te ajudado, ter clareado um pouco a sua mente como é o processo de catarse da ressonância. Vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.